Bem, foi, né? Bom dia a todos, todas. Queria agradecer inicialmente a organização do workshop, em nome do professor Vandeado, pelo convite. Assim, é sempre um prazer estar participando de eventos da casa. Então, para quem não me conhece, como você falou, meu nome é Henrique, sou professor da UFAL Campus Arapiraca. Fui aluno da casa aí, durante toda a carreira acadêmica. E hoje vamos dar início ao segundo dia de palestras convidadas. Com o primeiro apresentante, nós temos a professora Aniele Cristine. A professora Aniele está aí, ela se encontra? Olha ela. Bom dia, professora. Bom dia. Bem, a Aniele Cristine, ela é pós-doutorada pela Universidade Federal de Uberlândia, certo? Ela é pesquisadora CNPq, possui uma quantidade enorme de artigos publicados, trabalha basicamente com síntese, caracterização, em nanobiotecnologia, e tem um currículo vasto aí, não vai perder tempo falando em detalhes, mas a professora vai apresentar sobre novos materiais funcionais, estudos e aplicações. Então, professora, você tem 35 minutos aproximadamente, então a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer o convite aí por estar participando. Estou compartilhando aqui. Então, como o professor Henrique comentou, eu sou a professora Aniele Cristine, né, do Laboratório de Novos Materiais Nanoestruturados e Funcionais, é meu e-mail de contato. E aí, na palestra, eu vou estar comentando novos materiais funcionais, estudos e aplicações. Vou estar comentando sobre resultados que o grupo tem feito, né, em parceria com diversos colaboradores, e o que tem de funcionais nesses materiais que nós estamos trabalhando. Então, o seminário foi separado em uma introdução, que eu vou comentar alguns parâmetros relevantes, né, os materiais que nós trabalhamos e as aplicações que nós realizamos em colaboração, e aos agradecimentos. Na parte da introdução, eu vou comentar o que são esses novos materiais funcionais. Então, tem diversas categorias, né? Então, materiais é amplo e funcionais ainda mais. Vou estar comentando especificamente de nanomateriais, então, são materiais em escala nanométrica. E aí, nesse caso, a gente tem a razão superfície-volume, né? À medida que a gente diminui o tamanho do material, ele começa a ter mais os átomos expostos, e a razão superfície-volume aumenta. E, consequentemente, a reatividade, entre novas interessantes propriedades. Nesse caso, um exemplo que a gente pode comentar é o do carvão macroscópico. Então, quando você tem um carvão em escala macroscópica, a reatividade dele vai ser só naquela parte da superfície. Quando você pulveriza esse material, você aumenta a área exposta e, consequentemente, você intensifica a reatividade dele. E aí são alguns parâmetros que vai ajudar a gente a entender melhor as aplicabilidades que o grupo teve, né, nesse ano, que é o tamanho, a composição e vou comentar o que seriam esses compósitos, né, que a gente está trabalhando fortemente. Tamanho é um parâmetro, né, então, como a gente já tem os materiais em escala nanométrica, dependendo do material, a gente já controla essas propriedades em função do tamanho, em particular em materiais semicondutores, né, então, você tem o band gap, no caso que eu vou comentar dos pontos quânticos semicondutores CDSE, que absorve e emite no visível. Então, quando o tamanho da nanopartícula é menor ou igual ao raio de Bohr, você começa a ter propriedade de confinamento quântico. E diminuindo o tamanho, você aumenta o band gap do material, e aí você observa pelos aspectos de absorção e emissão a sintonização das cores, né? São, nesse caso, os comprimentos de onda. E como o CDSE absorve e emite no visível, você controla todo esses espectros. Isso tem diversas aplicabilidades, né? Então, vai da área tecnológica à área biotecnológica. Então, é um dos parâmetros que a gente trabalha no grupo também, o tamanho. Outro é a composição, mas como que a gente comenta composição? Porque a gente trabalha com nanomateriais, né? Em particular, nanocristais. Então, o cristal, né?
é um arranjo periódico aqui, a gente tem o retículo cristalino, e aí a estrutura do óxido de zinco, né, a estrutura ortisita, a gente vai brincando com a composição em qual sentido? Substituindo átomos, né? Então, nesse caso, a gente substitui os átomos de zinco por os átomos de ouro ou diversos elementos, e aí a gente consegue ter um sinergismo das propriedades. Então, nesse caso, o ZNO, ele é amplamente utilizado em diversas aplicabilidades, na área têxtil, na área de cosmético, alimento, porque ele apresenta propriedades. Ele é biocompatível, apresenta propriedades bactericida, antitumoral, na área de célula solar. Então, quando a gente faz esse sinergismo, né, nesse caso, a dopagem que a gente fez com ouro, a gente consegue, né, acho que são as amostras, a gente tem o ouro incorporado na estrutura, a gente consegue sintonizar as propriedades ópticas. E, além disso, a gente vai ter um material semicondutor, também com um íon metálico na sua estrutura. Então, a gente tem algumas propriedades inovadoras. Outro exemplo é o dióxido de titânio, né? Nesse caso, a gente está representado estrutura cristalina na fase anatase, e a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Então, a gente incorpora, durante a metodologia de síntese, né, esses íons de európio, que é o exemplificado aqui, substituindo o titânio. A gente também pode incorporar ele no retículo cristalino, na parte intersticial. Só que quando a gente substitui o átomo na estrutura cristalina, a gente pode potencializar essas propriedades, né? Porque, às vezes, quando ele está intersticial, algum processo de tratamento térmico, ele faz com que esse íon saia, né, do retículo cristalino e você não tenha tantas propriedades. No caso do TiO2 com európio, a gente tem a absorção, né? Só o dióxido de titânio absorve e emite no ultravioleta. Quando a gente incorpora o európio, a gente tem agora a luminescência no ultravioleta e no vermelho. Então, isso é interessante quando a gente quer analisar marcação, né? Então, a gente quer visualizar a luminescência da amostra no visível. Então, a gente pode ir brincando com esses efeitos durante a síntese. E os que a gente está trabalhando, né, são os compósitos. O que são esses compósitos? Então, os compósitos, nesse caso, eu mantei o mesmo exemplo, né, do óxido de zinco, e aqui a gente tem o óxido de cobre. O dopado é quando a gente substitui um átomo por outro no retículo cristalino, né, então a gente tem processo de dopagem, e o compósito é que eu dou com 2 materiais. Então, nesse caso, a gente trabalha com nanocompostos, que são nanomateriais. Então, a gente tem, no mínimo, 2 materiais, que nesse caso é o ZNO dopado com cobre e o óxido de cobre. E aí, uma coisa interessante disso, desses compósitos, é que, às vezes, você pode intensificar alguma propriedade de um desses materiais, ou você criar uma outra propriedade que nenhum desses 2 materiais apresenta. Então, isso que é interessante estudar, esse sinergismo dos materiais. Outro exemplo de compósito que o grupo também trabalha é materiais diferentes. Então, a gente pode trabalhar com materiais metálicos, semicondutores, metálicos à base de carbono. Então, a gente trabalhou com óxido de grafeno e a gente ligou covalentemente os quantum dots, que são aqueles que eu comentei, que é feito do tamanho. Então, a gente vai ter um sinergismo dessas propriedades, que a gente vai estar comentando, vou estar comentando posteriormente. Então, esses compósitos, né, são um dos materiais que o grupo está trabalhando fortemente nesses últimos anos, porque a gente agora tem N aplicabilidades. Como mostrado na figura, a gente consegue, né, visualizar a mudança na cor. Na amostra de 4%, a gente já começa a formação do óxido de cobre, e aí já é visivelmente, né, já é visível a mudança na cor. E aí a gente vai verificar as propriedades. Então, sabendo desses conceitos, né? Então, agora a gente vai comentar dos materiais junto com as aplicações. Então, eu vou estar comentando os trabalhos que o grupo publicou nesse ano de 2021, em colaboração com N pesquisadores, né? Então, na área de agrotóxico, agricultura, marcador fluorescente, sensor salivar, na área de Covid, degradação de poluentes, na área médica, na área de espintrônica e diversas áreas. Então, na área de agrotóxicos, né, a gente publicou esse trabalho esse ano. O que é o intuito desse trabalho? O glifosato é um agrotóxico amplamente utilizado, né? E a gente queria verificar a interação desse agrotóxico com algumas nanopartículas que nós já tínhamos sintetizado. O glifosato tem forte afinidade com íons de zinco, prata,
E como a gente já tem vastas publicações utilizando óxido de zinco como material biocompatível, com baixa genotoxicidade, a gente quis entender como que o glifosato iria interagir com essas nanopartículas. E aí, o que a gente fez? A gente realizou as medidas de infravermelho, que é uma técnica que a gente consegue visualizar a partir das bandas, os modos vibracionais característicos, né, do composto. Nesse caso, a gente verificou do glifosato, então, que é representado pelos modos vibracionais. E a gente testou 3 materiais. Então, o óxido de zinco, né? O óxido de zinco dopado com prata, igual eu comentei anteriormente, a gente substitui o zinco pela prata na estrutura. Por que a gente testou o ZNO com prata? Porque na literatura o glifosato tem forte afinidade com zinco e prata. Então, será que essa junção potencializará, né, o efeito da molécula na superfície da nanopartícula? E a gente testou o nanocomposto, né, que é o ZNO dopado com prata, mais o óxido de prata. Só que o único que apresentou um resultado muito interessante foi o ZNO. Então, o ZNO intensificou mais de 100 vezes o espectro do glifosato, com a mesma concentração. Isso é muito interessante, porque a gente já pode utilizar essa nanopartícula para detectar pequenas porcentagens de glifosato, né, em diversos meios. Só que aí a gente ficou em dúvida, né? Como que está interagindo as moléculas de glifosato na superfície dessa nanopartícula de ZNO e em função do pH. No trabalho anterior, a gente manteve o pH 7, que é utilizado para detecção, né? Então, e a gente testou várias amostras. Baseando na melhor que foi o do ZNO, a gente agora variou o pH. Por que a gente variou o pH? Porque o glifosato, né? Essa molécula aqui, a depender do pH, você pode desprotonar regiões diferentes. Então, quando você tem pH abaixo de 2, você tem essa região desprotonada. Depois, entre 6 e 10, você realiza a desprotonação nessa região. E depois, nessa região. Aí, realizamos novamente esse espectro de FTIR, né, com todas as bandas, observando os modos vibracionais característicos dessa molécula. Lembrando que a gente não está visualizando da nanopartícula, e sim apenas do composto orgânico. E aí, a gente verifica, né, que quando ocorre pH abaixo de 2, ocorre essa desprotonação, e os modos vibracionais característicos do fosfato, eles são alterados, tanto em deslocamento quanto em intensidade. Então, está tendo forte interação com a superfície da nanopartícula. Quando tem pH de 6 a 10, é essa região, então a molécula vai interagir com os grupos carboxílicos aqui, e quando é pH acima de 8, esse hidrogênio aqui, né, ocorre a desprotonação. E aí a gente, baseando tanto nas intensidades, nos deslocamentos, nos espectros de infravermelho, e essa explicação do pK, né, que é a desprotonação do glifosato, a gente fez esse modelo hipotético de como as moléculas de glifosato estão interagindo na superfície das nanopartículas de óxido de zinco. Então, primeiro, com pH abaixo de 8, as moléculas estão organizadas nessa forma. Com pH de 6 a 10, já tem essa forma, porque ela pode se ligar em 2 sítios diferentes, né? Tanto na parte, fosfato. Tanto a parte fosfato quanto a carboxílica, então ela tem uma interação maior, e quando tem a parte de 11, vai interagir aquela parte da molécula. Então, nesse trabalho, a gente especificou, né, melhor como que é a interação das moléculas de glifosato com a nanopartícula de óxido de zinco. E, devido a esse rearranjo da molécula, a gente tem a intensificação nos modos vibracionais. Outro exemplo que eu vou comentar é na agricultura. Então, a gente foi convidado a escrever esse capítulo de livro, né, que a gente publicou recentemente esse artigo, mostrando nanocristais dopados com diversos metais, né, controlando bactérias em plantas. E aí, o que a gente fez? A gente baseou no óxido de zinco, que já é bactericida, e vamos trocando, né, magnésio, ouro, prata. E aí, em colaboração com a professora Nilvanira, da Universidade Federal de Uberlândia, ela realizou os ensaios tanto in vitro, tanto
na área, assim, né, na casa de vegetação, e a gente observa que quando a gente não utiliza as nanopartículas, a gente tem a bactéria controlando, né, assim, em toda a folha. Então, a bactéria infesta toda a folha. Já com as nanopartículas, a gente não tem isso. Então, esse é um dos exemplos na agricultura. Na área de marcador fluorescente, né, o grupo sintetizou dióxido de titânio, agora com íons de terra rara de neodímio, em colaboração com o professor Carlos e o professor Wesley do departamento aqui do Instituto de Física, que eles trabalham na área de nanotermometria. Eles investigaram, né, quais eram as vantagens desse dióxido de titânio, dopado com neodímio, na área de nanotermometria. E aí, foi interessante que as amostras que nós sintetizamos obteve resposta, né, a sensibilidade térmica foi maior do que diversas amostras, né, observadas por outros pesquisadores também, tanto pelo grupo do professor Carlos. E aí, uma coisa interessante, a gente aumentou a concentração de terra rara, e aí a gente vai controlando a formação de uma outra fase. E essa outra fase que tem essas propriedades, né, no caso, a sensibilidade térmica intensificada. Mas a gente também tem que estudar, né, todo esse processo de transformação devido ao dopante. E a gente realizou esse trabalho, analisando os espectros de Raman em função da temperatura, onde a gente consegue monitorar toda essa transformação de fase. Outro trabalho que eu vou comentar é na parte de nanomateriais. Então, a gente publicou, fomos convidados a escrever esse capítulo de livro, né, no livro Bioluminescência, né? Então, a gente colocou marcadores fluorescentes, proteínas e nanoscristais. Então, nós comentamos sobre a parte do dióxido de titânio, que ele absorve e emite, né, no ultravioleta. Com a incorporação do íon de Europa, a gente consegue ter essa marcação no azul. Comentamos a entrada dos quantum dots em células tumorais, em função do tempo. E mostramos o resultado de marcação, né, utilizando proteínas. Outra parte que a gente fez é o sensor salivar. Então, em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, que eles trabalham nessa parte de sensor, a gente sintetizou os nanocompósitos, né? Então, o que a gente fez? A gente sintetizou o óxido de zinco e variou durante a síntese a concentração de cobre, né? Até chegar a um limite de saturação que começou a formação do óxido de cobre. E a gente calcula as porcentagens de óxido de cobre formado na amostra. Então, essa amostra, acima de 4%, é um compósito, contendo os nanoscristais de ZNO dopados com cobre, mais o óxido de cobre. E aí, a fim de verificar as propriedades elétricas, né, como que essa nanopartícula interage com o sensor? Então, foram testadas todas as amostras. E à medida que as amostras que apresentaram os melhores resultados foram de 4%, que é uma amostra de ZNO dopado com cobre, e a de 0,4% e a de 4%, que já é o compósito. E aí, baseando nessas vantagens, né, aumentando a sensibilidade agora do sensor, a gente vai para a área de anexar as biomoléculas. Então, a gente anexou a parte dos anticorpos, né, antes e depois, foi fazendo vários testes, o que interagiria. E a gente fez para salivar por quê? Porque essa alfa-amilase, né, por que é interessante a gente avaliar isso? Primeiro, porque aí o pâncreas e as glândulas salivares já não produzem massa, e tem baixa concentração, e a gente consegue detectar várias doenças, principalmente diabetes, né? Então, por isso que é a motivação desse sensor. Com as nanopartículas, a gente verificou que potencializou essa resposta, acima do que diversos dispositivos feitos na literatura. Só que, interessantemente, o que a gente verificou? Que o compósito teve uma resposta melhor do que o ZNO dopado com cobre. Apesar das respostas elétricas das nanopartículas sozinha serem, né, do ZNO com dopado ser maior do que o óxido de cobre. Mas, como a gente tem mais cobre interagindo e essas biomoléculas alfa-amilase interagem fortemente com cobre, a gente teve a amostra de 4%, um compósito, né, com o melhor sinal no dispositivo. Outro que a gente está trabalhando, né, em parceria também com o pessoal da UFTM, a gente foi convidado a escrever esse capítulo de livro no livro Biotecnologias no Combate Covid-19. Então, a gente manipula, né, a superfície, né? Então, a gente faz um design de superfície
de sensores com nanomateriais, uma nova plataforma no diagnóstico de Covid-19. Então, o grupo já está trabalhando, né? Mostramos esse capítulo. Outra parte é a degradação de poluentes. Então, a gente foi convidado a escrever esse capítulo de livro, né? Compostos metais de transição, síntese, propriedades e aplicações, onde que nós mostramos nesse capítulo do livro resultados que, às vezes, o que acontece? Nem sempre, quando você incorpora alguns íons no material, você tem propriedades interessantes para o que você deseja, né? Então, por exemplo, a gente mostrou que o óxido de zinco, ele é altamente fotocatalítico. Na literatura, incorporava o ferro e aí aumentava o efeito catalítico. E a gente verificou, bom, agora vamos extrapolar essa concentração de ferro. Então, a gente aumentou bastante a concentração de ferro durante a síntese, né, só para ter as dopagens, e a gente verifica que aumenta a concentração de ferro, piora o efeito fotocatalítico do ZNO. Então, é importante, além de você verificar o tipo de íon que você vai estar incorporando substitucional na estrutura, também verificar a concentração desse íon, porque às vezes, né, cada concentração vai ter um arranjo diferente, uma interação diferente, e às vezes você tem respostas ruins. Então, nesse capítulo, qual que foi a ideia? A gente mostrar que tem concentrações que você piora os efeitos, né, do material puro. Então, nem sempre você vai ter só vantagens. Então, depende do que você tem interesse. Na área médica, né, então a gente trabalhou com os nanocompósitos. Esse foi um trabalho que a gente verificou o efeito sinérgico de nanocristais Simon-Collet com óxido de zinco, propriedades físico-químicas e citotoxicidade em células de câncer de mama. O que a gente fez? A gente sintetizou nos cristais Simon-Collet, né, e realizou tratamento térmico para transformar, já base na literatura, transforma em óxido de zinco. Então, a gente tem Simon-Collet, que é a nanopartícula, né? Temos o compósito, né, que parte do Simon é transformado em ZNO e outra, tem o óxido de zinco, e a gente quis verificar, né, os efeitos biológicos. O óxido de zinco já é amplamente utilizado na área biológica, a gente tem até trabalhos publicados no grupo, mostrando um efeito biocompatível e antitumoral. Só que nesse trabalho a gente queria verificar se o Simon também apresentava esses efeitos antitumorais. Aí foram realizados os mesmos ensaios no ZNO e no Simon. Só que o Simon apresentou resultados antitumorais mais eficientes que o ZNO. E o compósito mais ainda. Então, a gente queria entender o que está acontecendo que esse Simon apresenta o efeito antitumoral melhor do que o ZNO. Na literatura, o óxido de zinco é antitumoral devido a essa espécie reativa de oxigênio. Então, os elétrons e buracos interagem com as moléculas de água, produzindo os radicais livres, e esses radicais livres que têm um efeito antitumoral. Aí, o que a gente verificou? Vamos fazer, então, a degradação, né, de um corante, que é a partir da produção de ROS, das nanopartículas, e a gente verificou que o Simon e o nanocompósito não apresentou alta produção de ROS, já o óxido de zinco, sim. Então, o que a gente concluiu nesse trabalho? Que nem sempre o efeito antitumoral está relacionado com a produção de ROS, porque o Simon-Collet e o nanocompósito não apresentaram produção de ROS, mas mesmo assim apresentaram efeitos antitumorais bem elevados comparados ao ZNO. E aí a gente conclui também que não é só o ROS, e sim a posição de alguns íons na estrutura, porque o que diferencia o Simon do ZNO é a presença de um cloro na estrutura, que corresponde a esse efeito antitumoral. E a gente também publicou essa revisão, né, no caso de óxido de zinco, de nanopartículas, mostrando atividade antiprotozoárica e antitelmíntica. E outra área que a gente trabalha também é espintrônica, né, então a gente foi convidado a publicar esse capítulo do livro, que é nanocristais semicondutores magnéticos diluído, saturação e modulação, que a gente publicou 2 trabalhos que a gente mostra esse limite de saturação e como a gente modula as propriedades ópticas e magnéticas. Então, vou estar comentando do óxido de cobalto, do ZNO cobalto. Então, o que a gente fez? A gente variou a concentração, sintetizou as amostras, incorporando durante a síntese o cobalto. Então, a gente prova nos espectros de Raman que elevadas concentrações, acima de 1%, a gente já começa a formação de outro composto, né, que a gente identifica como outro nanocristal. Então, concentrações acima de 1, já temos o compósito, e aí a gente fez nas imagens de microscopia, onde que a gente consegue verificar toda
essa mesclagem das propriedades, né, morfológicas. E aí a gente quer analisar as propriedades ópticas. Como a gente incorpora o cobalto na estrutura, a gente observa as bandas características de cobalto, né? Cobalto 2+. E aí a gente verifica, com base no espectro de absorção, que o cobalto está tanto no sítio tetraédrico quanto no sítio octaédrico. Então, são representados aqui. O octaédrico está mais localizado na superfície do cristal e o tetraédrico no interior do cristal. Então, o que é interessante? Que dependendo da concentração, a gente vai sintonizando aonde que esse cobalto fica no retículo cristalino. E aí, com o aumento da concentração, a gente aumentou bastante a intensidade, né, da luminescência. Só que a formação do outro compósito, né, está relacionada com a intensidade da luminescência, porque trabalhos na literatura variaram a concentração de cobalto e verificaram que, à medida que incorporava cobalto na estrutura do ZNO, a luminescência era suprimida, diferentemente do nosso. O que estava diferente? É aonde que o íon de cobalto está, né, na estrutura cristalina, e, além disso, a formação do outro composto, né, que é a partir de cobalto. E aí, à medida que vai aumentando a formação desse composto, ele vai luminescendo, porque a gente realiza a excitação no mesmo ponto. E aí a gente confirma, né, os sítios, né, por passe também pelo G do RTR, sítio tetraédrico e octaédrico. E a gente fez a mesma análise no manganês. Então, vamos variar a concentração, né, para verificar o nível de saturação. Porque dependendo do íon, vai ter um nível de saturação diferente. Então, igual no outro trabalho TiO2 com o neodímio. Incorporou neodímio e aumentou a concentração, ele favoreceu a transformação de fase do TiO2. Nesse caso, a gente não está favorecendo a transformação de fase, e sim a formação de outro composto. E aí a gente fez no ZNO com manganês, realizamos as imagens também para verificar, né? Verificamos que à medida que vai incorporando manganês, diminui o tamanho do bastão. E aí a gente realiza a comparação, né? Onde que está as bandas de absorções. Verificamos também que é manganês 2+, né? No sítio tanto é tetraédrico, inicialmente. E aí aqui, como não tem a formação do outro composto, a gente consegue analisar melhor os resultados de luminescência. Então, a gente sabe, com base na literatura, onde que fica a luminescência do manganês, sítio tetraédrico e octaédrico. Então, à medida que aumenta a concentração, a gente observa um deslocamento da banda de luminescência para o sítio tetraédrico, que é localizado no interior do cristal. E as concentrações acima de 1%, o que acontece? Começa a incorporação no sítio octaédrico, que está relacionado à superfície do nanocristal. E isso é interessante, porque dependendo da aplicabilidade, né, você quer o metal de transição interno ou externo à superfície. E outras aplicabilidades também que o grupo fez. Esse a gente fez, né, sintetizou o óxido de grafeno e ligou covalentemente os quantum dots. O quantum dot absorve e emite no visível. E a gente quis verificar esse sinergismo. Por quê? Porque o óxido de grafeno já é um material, né, condutor. Então, a gente pode trabalhar nessa área de sensores. O que nós realizamos? Ligamos covalentemente, né, os quantum dots nas folhas de grafeno, que foi sintetizado tudo pelo grupo. Realizamos as medidas de luminescência, né? Esse é o espectro preto representado pelo quantum dot. À medida que, quando a gente liga o quantum dot no óxido de grafeno, por ser uma ligação covalente, a gente tem o deslocamento, né, devido a essa interação, e a diminuição da intensidade. Então, o que está acontecendo? Quando você excita, né, fornece energia menor ou igual ao bandgap do material, ele absorve, do quantum dot, absorve, só que esses portadores estão sendo transferidos para o grafeno. E aí, consequentemente, o que acontece? Aumenta a condutividade. E a gente mostrou que está localizado, né, nas folhas do grafeno, os quantum dots. E aí, em parceria com o professor Eduardo e o professor Samuel, aqui do Instituto de Física, eles realizaram as medidas de condutividade em função da linha de excitação. Então, esse resultado aqui foi por colaboração com a professora Fabiane Castigo, do Instituto de Química, e esse daqui com o professor Eduardo Samuel, onde que a gente incide a linha de... muda a linha de excitação, né? Então, nesse caso, a gente está excitando do quantum dot e outro fora da faixa de absorção. Então, a gente fornece energia para o material, ele absorve, ocorre a transição eletrônica, e aí esses elétrons são transferidos para o grafeno e aumenta a condutividade do grafeno. Então, o que foi inovação nesse trabalho?
né? Não foi o fato de ligar o grafeno com o quantum dot, porque diversos trabalhos na literatura já têm feito isso. Só que a gente quis investigar como que a concentração de quantum dots influencia nas propriedades ópticas e elétricas. Ou seja, qual é a concentração ideal para a gente anexar os quantum dots para eu ter uma elevada condutividade. E aí, nesse caso que a gente verificou, foi a amostra 12, que apresentou os melhores resultados. Então, a gente sabe agora a concentração. Então, a gente publicou esse artigo na Journal Chemical Physics devido a essa inovação. E aí, baseando nisso, né, como a gente já sabe qual que é a melhor amostra, a gente já monta um dispositivo. Então, esse trabalho está em andamento, está quase finalizado, e a submissão, né, o artigo. E aí, a gente agora está com um projeto, né, desenvolvendo, incorporando esses, visando aplicações ambientais. Então, esse é um projeto da minha aluna TC, e o que a gente fez? Agora, pegou a melhor amostra, estamos verificando essa enzima, que ela é encontrada, né, em poluentes, rios, entre outras coisas. Então, a gente vai agora identificar essa enzima a partir daquela amostra que apresentou os melhores resultados elétricos. Bom, então, eu gostaria de agradecer também pelo convite, tá? Falando aqui um pouquinho do que a gente faz. A Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Uberlândia também, do Triângulo Mineiro, a USP e os órgãos de fomento, bem como diversos pesquisadores aqui do Instituto. Obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho. Exatamente o tempo. Temos aqui a primeira pergunta da Sandy. Sandy, pode realizar sua pergunta, por favor? Bom dia, professora. Muito boa a apresentação, muito bons trabalhos que a senhora vem mostrando para a gente. Eu queria saber, eu tenho várias dúvidas, mas eu vou escolher duas aqui. Eu queria saber sobre a síntese do último material que você faz, dos quantum dots no grafeno. Vocês também produzem as folhas de grafeno ou elas já vêm prontas? Não, isso, a gente faz o oxiggrafeno. Qual que é a ideia? Acho que eu não coloquei aqui, mas qual que é a ideia do oxiggrafeno? A gente tem um grafeno, né, que é carbono-carbono, e o oxiggrafeno, ele tem os grupamentos carboxílico na borda e o epóxi e hidroxila na superfície. Então, para a gente é interessante o oxiggrafeno porque a gente consegue ligar diversos materiais. Então, a gente liga esses quantum dots a partir de reações de carbonila e epóxi ou hidroxila na superfície. Mas, na literatura, eles fazem só a mistura, né? Se eu tiver um quantum dot. Se eu tiver um quantum dot, por exemplo, carregado negativo, vamos supor, positivo, eu posso fazer uma reação, deixar aqueles carbonilas ativos e fazer a interação eletrostática do positivo com o negativo. Só que essa transferência, esse aumento da condutividade é muito leve. Então, a gente prefere fazer a ligação covalente, porque aí a gente garante esse fluxo de portadores. Então, o que a gente fez nesse trabalho? Ligou covalentemente nas bordas, e aí, com a concentração, a gente começa a interagir também na superfície. Aí, essas reações é a reação de bioconjugação, já é patronizada na literatura. Então, se a gente quiser ligar carboxílico com hidroxila, aí já coloca os reagentes específicos e já utiliza. Então, a gente sintetizou o oxiggrafeno, sintetizou o quantum dot e mesclou os dois, né? Conjugou os dois. Então, a princípio, qualquer ponto quântico poderia participar, né? Era só... Isso, Isso, a superfície do ponto quântico e aí fazer essa reação, né? Isso, na literatura, eles fazem com diversas moléculas. Até um projeto que a gente está com o professor Eduardo, acho que você também está, né? É ligar o carbon dot que vocês fazem com os quantum dots. Então, o que a gente tem que saber? A superfície do quantum dot e a superfície do carbon dot. E o que a gente quer ligar, né? Então, pode ligar em materiais. E sobre o trabalho que tu mostrou do câncer de mama. Não sei se eu perdi alguma parte, mas assim, no final... Pode falar rápido. O resultado que vocês obtiveram por aquilo que vocês esperaram, tipo, a ideia era que era matar essas células cancerígenas.
qual foi o final, assim? Não sei se eu não entendi ou se foi rápido. Foi. Não, é da área médica. É esse daqui. O que a gente fez? O ZNO, a gente sintetizou esse Simon Collet. A gente até fez ele na UFO, né, na época que eu estava como professora na UFO, e ele apresenta propriedades elétricas fantásticas. Só que aí, o que acontece? Eu estava mais com colaboradores na área biológica, né, que meus alunos eram da biotecnologia. Aí eu fui pensar assim, bom, é uma nanopartícula que não tem na literatura efeitos biológicos. Então, esse trabalho é o primeiro trabalho que a gente publicou do Simon Collet com efeito biológico. E a gente tem um outro que está sob revisão, que é mostrando o Simon Collet com efeito bactericida. Aí, então, a gente focou esse lado para a gente avaliar como que eram esses efeitos biológicos. Como a gente sabe que o tratamento térmico a gente transforma em ZNO, e o ZNO já é bactericida, antitumoral, então a gente quis, né, vamos fazer os mesmos ensaios para comparar esse efeito. Só que além do material ser novo, né, os efeitos biológicos que não eram reportados na literatura, a gente prova que muitos na literatura falam que o efeito antitumoral é devido ao ROS, que são as espécies reativas de oxigênio. Então, se a nanopartícula produz ROS, ela vai ter efeito antitumoral. Nesse trabalho, a gente prova que não, isso não é verdade. Porque o Simon Collet não produz ROS, como o ZNO, e apresenta efeito antitumoral mais intensos do que o ZNO. Então, foi duas coisas contrastantes na literatura. Muito bom, professora. Obrigada. De nada. Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Bem, professora, obrigado pela excelente palestra, muito bom. Obrigada. Futuramente, depois eu te mando um e-mail, tem algumas partes de síntese que eu estou ultimamente utilizando ultrassom, dando uma lida, talvez a gente tenha algo para interagir, mas obrigado novamente pela palestra.